Olá, noveleiros! No vídeo de hoje vamos conferir o resumo da novela O que a Vida Me Roubou. Vamos lá! Novelas e Cia, 1 milhão de noveleiros. O que a Vida Me Roubou, capítulo 46, segunda-feira, 22 de junho. Já no restaurante, Ezequiel e Carlota conversam a respeito do motivo de nunca terem se casado. Ele aproveita a situação para declarar-se apaixonado por ela. Alessandro vê Montserrat se trajando. Adolfo vai até a residência de Nádia pedir um valor emprestado. Nádia nega o pedido. Pedro chega e Nádia sai. Então Adolfo aproveita para falar para Pedro que Demétrio é filho de Benjamim Almonte. Alessandro observa que Maria cortou as suas veias e cai desmaiada. Maria, em seu quarto e recuperada, pede para Alessandro que não tire de sua vida, pois antes disso prefere não estar mais ali. Alessandro fala com Rosário sobre tudo o que está acontecendo. Rosário afirma que Maria apenas deseja ser o centro da atenção e que o melhor é tirá-la dali. José Luiz recebe alta e já em sua casa, Angélica pergunta se ele falou com Alessandro no dia que este foi visitá-lo. José Luiz desconversa e diz que isso não tem importância. Angélica pergunta se ele ainda ama Montserrat. Ele confessa que ainda sente um grande apreço por ela, mas deseja vê-la feliz com Alessandro. Demétrio e Alessandro falam sobre a possibilidade de um exame de DNA. Alessandro concorda em fazê-lo. Graziella finge arrancar-lhe uma mecha de cabelo e os entrega a Alessandro, misturando-a a outros cabelos que já estavam no lenço. Montserrat está com Rosário em seu quarto, brincando com o bebê. Alessandro passa pelo local e pede a Montserrat que vá com ele às compras. Maria chega na residência dos Mendonça e vê Carlota no jardim com o bebê. Maria se aproxima e acerta Carlota com uma pedra. Carlota cai desmaiada e Maria leva o bebê. O padre Anselmo chega com Dominga e Macário. Maria fica apavorada ao vê-los e o padre questiona o que ela está fazendo. Maria responde que Alessandra pediu que cuidasse de seu bebê enquanto ele estivesse fora com Montserrat. O que a Vida Me Roubou, capítulo 47, terça-feira, 23 de junho. Dominga fica comovida quando vê o pequeno Lauro e o segura com muita força. Carlota reage e grita apavorada, pois não acha o bebê. Maria foge. Pedro chama Demétrio e o promete ajuda na briga pela metade da herança de Benjamim Almonte. Carlota faz uma ligação para Ezequiel para pedir ajuda, pois Maria tentou roubar Laurinho dela e a golpeou na cabeça. Maria chega na fazenda. Célia recebe e diz que Esmeralda também chegou para passar uns dias por lá. Montserrat e Alessandro conversam a respeito do batizado de seu filho e sobre renovar os seus votos. Montserrat se entristece ao lembrar de como seu pai faleceu. Alessandro a consola e pede perdão, pois se sente culpado do ocorrido. Montserrat se oferece para ajudar Rosário a arrumar-se. Angélica está na cama descansando, pois está muito cansada. Amélia pede que ela se cuide bem. Demétrio encontra Josefina e Adolfo em um restaurante aos beijos e fica com muito ciúme. Josefina se emociona e propõe a Adolfo que sigam causando ciúme em Demétrio. Rosário fala para Montserrat e Alessandro como foi que trouxe o filho ao mundo. Alessandro fala para sua mãe que a compensará por tanto sofrimento. Diz ainda que se orgulha muito em ser seu filho, pois não deve ter sido fácil ter passado 30 anos na prisão sem ter culpa alguma. Rosário responde que não foi difícil, pois nunca perdeu a esperança de voltar a vê-lo. Graziella fica zangada com Demétrio por este ter falado assuntos de sua vida para Adolfo. Esmeralda fala para Maria que se está ali é porque seguramente Alessandro e Montserrat estão juntos e lhe dá muito gosto que eles sejam felizes, pois se merecem. Maria responde que Montserrat tirou tudo e se encarregará pessoalmente de que ela seja muito infeliz. O padre Anselmo fala para Rosário que gosta muito que ela tenha decidido dizer toda a verdade a Alessandro e vivam como mãe e filho. José Luiz fala para Renato que Alessandro e Montserrat assinaram os papéis do divórcio, porém não deixará a Angélica, que esteve sempre ao seu lado. Carlota fala para Alessandro e Montserrat que Maria a agrediu e tentou levar o bebê, mas por sorte o padre Anselmo chegou e a impediu. Graziella diz a Alessandro e Montserrat que eles deveriam aceitar a proposta de Angélica de serem ela e José Luiz os padrinhos de batizado de Laurinho. Alessandro diz a Montserrat que deveriam aceitar que José
Luiz e Angélica sejam os padrinhos de seu bebê, pois é amiga de Angélica. José Luiz se surpreende ao ver Montserrat e Alessandro em sua casa e mais ainda que eles o pedem que juntamente com sua esposa aceitem ser padrinhos de seu filho. Alessandro afirma que após o batizado ele e Montserrat se casarão de novo. O que a vida me roubou, capítulo 48, quarta-feira, 24 de junho. Angélica contente fala para Alessandra e Montserrat que adoraria ser madrinha do bebê e que acha muito romântico que eles voltem a se casar. José Luiz pergunta para Montserrat se é isso o que ela deseja. Ela responde que sim, que ama Alessandro e quer estar com ele até a morte. Demétrio fala para Josefina que sabe que é um homem imprestável, então a deixará livre, pois merece um homem que a ame de verdade. José Luiz fala para Alessandro que não suportará vê-lo perto de Montserrat. Alessandro fala para o padre Anselmo que sua mãe tinha razão ao dizer que Montserrat o ama e por isso decidiu-se por ficar ao seu lado. O pároco pergunta se ele ainda tinha dúvidas. Alessandro responde que não, ainda que custe aceitar que José Luiz ocupe um lugar importante no coração de Montserrat. Então o padre afirma que José foi apenas a primeira ilusão de Montserrat. Maria tenta fazer a cabeça de José Luiz para se juntar a ela para separar Alessandro e Montserrat. Como ele não quer, ela afirma que Alessandro se aliou a Graziella para tirá-lo do caminho. Maria lhe mostra as terras de propriedade de Alessandro e lhe diz que se há gente armada por lá é porque deve haver algo ilícito. José Luiz diz que se suas suspeitas estiverem todas corretas, Alessandro não só poderia ir para a cadeia, como perder tudo. Ele diz que se Maria deseja isso, ela responde que prefere ver Alessandro na cadeia do que brincando de família perfeita com Montserrat. José Luiz se surpreende quando Maria revela que preferia ver Alessandro preso do que estar ao lado de Montserrat. Josefina se surpreende ao ver Tomás chegar muito bravo. Tomás quer que Adolfo fique longe de sua irmã e diz a Josefina que ela vai de mal a pior, pois depois de se casar com um inútil que a abandonou, agora se consola com Adolfo, que é pior que o primeiro. Ele diz que ficará uns dias com ela para colocar ordem em sua vida. Montserrat diz a José Luiz que sua esposa ficou muito mal. Ele pediu que a acompanhasse até que ele chegasse. José Luiz diz a Montserrat que já não a ama e Montserrat responde que sempre terá um carinho muito especial por ele, mas o único homem que pode amar é Alessandro. José diz a Montserrat que diga a seu esposo que ele e Angélica aceitam o pedido para que sejam padrinhos de Laurinho. O padre Anselmo tenta convencer José Luiz a não aceitar ser padrinho do filho de Alessandra e Montserrat. José responde que não pode negar o pedido, pois o fizeram pessoalmente e Montserrat sempre será muito importante em sua vida. O padre diz que Montserrat ama Alessandra e esse amor é sagrado. José Luiz diz que Montserrat o amava e Alessandro a tirou dele. Pedro fala para Joaquim que se lembre que é seu único sócio e assim não pode permitir que Alessandro descubra o que estão semeando em suas terras. Nádia afirma para Montserrat que sua vida ao lado de Pedro é um inferno e ele acaba de propor algo que lhe deu muita vergonha. Montserrat aconselha a amiga que o deixe. Nádia responde que ele poderia matá-la se o fizesse. Pedro, cínico, propõe a Vítor ser amante de sua esposa. Tomás diz a Josefina que ela deve ir viver com ele na capital e, se não o aceitar, atirará tudo. Josefina questiona se ele seria capaz disso. Ele responde que sim e de muito mais. Nádia, furiosa, diz a Pedro que prefere estar morta do que ter um filho de Vítor. Ela revela aos gritos que adoraria revelar ao mundo que o marido é homossexual. Pedro, furioso, ameaça agredi-la. Neste momento, chega Renato e pede que a solte. José Luiz chega e se surpreende ao ver Renato ameaçando Pedro com uma arma. Renato fala que Pedro estava a ponto de fazer algo de mal para sua companheira. O que a vida me roubou, capítulo 49, quinta-feira, 25 de junho. Pedro responde que eles só estavam se falando e que jamais faria algo de mal para ela. Nádia concorda com o marido. Um homem acha Maria e tenta dar em cima dela. Ezequiel se dá conta e ordena a Adolfo que o mate. Ele responde que não. Ezequiel tira a vida do homem e adverte Adolfo que se ele voltar a desobedecê-lo, será morto. Renato fala para Nádia que não entende por que ela defendeu Pedro e
ele estava a ponto de agredi-la. Nádia responde que está um pouco confusa. Pedro fala para Ezequiel que José Luiz se apresentou em sua casa para lhe fazer perguntas sobre as terras de Alessandro e o que nelas cultivam. Ezequiel manda de imediato que queimem todo o cultivo para apagar toda a evidência. Pedro ordena que ele não o faça, pois na marinha todos sabem que essas terras pertencem a Alessandro e é ele quem irá pagar pelo que é cultivado no local. Adolfo diz a Pedro que não quer trabalhar com ele. Pedro responde que já está mais que metido em suas coisas e que não sairá mais dos negócios. O capitão Robledo diz a José Luiz que já mandou um fiscal às terras de Alessandro. Pedro diz a José Luiz que nas terras de Alessandro existem cultivo ilícitos e isso o fará ser detido imediatamente. José Luiz diz a Alessandro que a marinha já descobriu que estão cultivando drogas em suas terras e que há uma ordem para detê-lo. Alessandro diz que não acredita que ele tenha sido capaz de inventar algo assim para impedir seu casamento com Montserrat. José Luiz responde que não é invenção, mas uma realidade. Alessandro jura inocência e diz que Joaquim agiu por suas costas. José Luiz responde que se é assim não deve preocupar-se. Pedro diz a Joaquim que a marinha descobriu os cultivos e irão deter Alessandro. Montserrat questiona José Luiz o que se passa. Ele responde que ela deveria perguntar isso na verdade para Alessandro. Começa o casamento do civil de Montserrat e Alessandro, bem como o batizado do pequeno Lauro. Maria chorando suplica a Adolfo que a ajude a sair da cadeia. Ele responde que não pode fazer nada porque seu cunhado seria capaz de matá-lo. Maria pede que diga a Alessandro onde ela está. Adolfo responde que não pode falar. Além disso, ele afirma que Alessandro acaba de se casar com Montserrat. José Luiz diz a Alessandro que chegou o momento de detê-lo. Alessandro pede que ele lhe conceda 10 minutos para falar com Montserrat. Montserrat se surpreende quando Alessandro diz que ela vai escutar muitas coisas, mas que essas não são verdades. Ele pede que ela jamais duvide de seu amor. Muito surpresa, ela questiona o que está acontecendo e ele responde que José Luiz o levará preso. Montserrat diz a José Luiz que é muito baixo e viu sua maneira de vingar-se e o esbofeteia. O capitão Robledo diz a Amélia e a Angélica que descobriram que nas terras de Alessandro se cultivam drogas e que seu sócio Joaquim já está detido. Carlota diz a Ezequiel que Alessandro é inocente. Joaquim diz a Renato que Alessandro e ele estavam de acordo em tudo, inclusive planejaram assassinar José Luiz. Pedro diz a Ezequiel que tem que se assegurar de que Joaquim não os denuncie. Vitor diz a Montserrat que o advogado Cervera conseguiu que Alessandro espere julgamento fora da prisão. Alessandro jura a Montserrat que Joaquim o enganou e que ele é inocente. Ela diz que acredita nele. Renato diz a José Luiz que Joaquim e Alessandro tinham planejado matá-lo para que não os atrapalhasse em seu negócio ilícito. Demétrio se surpreende ao ver Josefina com suas malas. Chorando, ela diz que seu irmão lhe tirou tudo e a expulsou de sua casa. O capitão Robledo diz a Alessandro que Joaquim já confessou sua culpa e só falta a ele fazer o mesmo. Alessandro responde que jamais aceitará a culpa por algo que não fez. José Luiz diz a Alessandro para ser sincero. Alessandro diz que é inocente e que, se José Luiz acreditar nisso, impedirá que uma injustiça aconteça com ele. José Luiz responde que sabe que ele não é esse tipo de pessoa, então tentará não permitir que isso aconteça com ele. O que a vida me roubou, capítulo 50, sexta-feira, 26 de junho. Alessandro afirma que mesmo sendo dificultoso, nada e ninguém vai separá-lo de Montserrat e seu filho. Demétrio fala para sua mãe que Josefina ficará com ele enquanto se reconcilia com seu irmão. Graziela responde que não permitirá. Então Demétrio diz que aquela também é sua casa. José Luiz diz a Alessandro que Joaquim confessou que ambos estavam em comum acordo para assassiná-lo. Alessandro desmente toda a versão da história. O capitão Robledo fala para Joaquim que não acredita que Alessandro seja seu único sócio. Demétrio fala para sua mãe que, se ela não tratar bem Josefina, ele confessará um de seus segredos a Alessandro. Graziela, aos prantos, afirma que o filho acaba de destruir seu coração. Alessandro diz ao capitão Robledo que eles deveriam investigar a Pedro também. O advogado Cervera, Alessandro e Demétrio se dispõem a abrir o envelope com o exame de DNA para saber se Demétrio é filho de Benjamim Almonte.
fonte. Pedro chega e afirma que é o advogado de Demétrio. Cervera diz que o exame deu positivo, mas é impossível que a amostra seja de Demétrio. Alessandro furioso diz que tentaram fazê-lo de bobo. Demétrio acusa Graziella de tê-lo enganado com o exame de DNA. Demétrio diz a Josefina que não suporta sua mãe. Assim, o melhor é que partam. Josefina pergunta onde irão viver e o alerta ao esposo que ele precisará trabalhar. Rosário diz a Alessandro que chegou uma mulher procurando por seu pai e dizendo ser sua sobrinha. Montserrat diz que supõe que Benjamin não tinha parentes, por isso Alessandro herdou tudo. Alessandro responde que não tinha conhecimento dessa sobrinha. Alessandro diz a Fabiola que seu pai faleceu. Se você não quer perder nada sobre a novela, entre em nosso grupo de WhatsApp. O link está na descrição do vídeo. Grande abraço e até o próximo vídeo!